Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos começar mais um react da coletiva pós-jogo do técnico Abel Ferreira, dessa vez após a vitória por 2-1 sobre a Ferroviária ontem à noite no Allianz Parque. A entrevista é longa, pelo que eu vi, tem 44 minutos, então a gente vai tentar ser o mais resumido possível aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas tem muito assunto, né? Então tem o Endrick, tem a queda de rendimento com a entrada dos reservas, tem aquele buracão ali entre a zaga e os meias. Acredito que tudo deve ser abordado nessa longa coletiva, então não vamos perder muito tempo. Vamos ao professor Abel Ferreira. Abel, parabéns por mais uma vitória no Campeonato Paulista. O Verdão vai fazer um Paulistão praticamente perfeito em relação à pontuação. E mesmo assim, com 27 pontos conquistados, 11 jogos, 8 vitórias, 3 empates, você vê um São Bernardo na cola, com 1 ponto a menos. Ontem foi no Morumbi, venceu o São Paulo por 1-0 para mais de 50 mil pessoas. Como é que você enxerga o nível do Campeonato Paulista? Olha, em primeiro lugar, dá-te os parabéns pela pergunta. É para tu veres como é tão difícil competir. E o difícil, mais de fazer um, é fazer duas vezes, não é? Eu não sei, mas mais uma vez, perceber que equipas fizeram ano passado o campeonato que nós estamos a fazer este ano, também estamos mais ou menos a repetir. Mas eu disse na antevisão do jogo que, na minha opinião, este ano o nível é muito mais competitivo, está mais competitivo, na minha opinião, e a prova disso é teres uma equipa como o São Bernardo, que com muito menos recursos do que outras equipas, está a discutir connosco o primeiro lugar e o mando, e que vai ser algo que para mim é fundamental para podermos depois decidir, porque é uma equipa que não tem nada a perder, é uma equipa que está leve, está solta, está cheia de confiança, e é importante nós continuarmos nesta cena de vitórias, mais uma em casa, e agora temos próxima, e só ganhando é que garantimos o primeiro lugar. Não sei se eu concordo com o Abel, não. Não vejo essa competitividade toda no Campeonato Paulista, aliás, não vejo mesmo. Principalmente se a gente for olhar para os grandes. Antes do jogo de ontem, Palmeiras e Ferroviária, eu estava assistindo Santos e Corinthians. Lá no Allianz Parque mesmo, claro. E que jogo ruim, que jogo fraco, né? O que o Santos vem mostrando nesse campeonato é muito fraco. Então, se falar, o São Bernardo está fazendo uma bela campanha. É mérito do São Bernardo. Agora, olha para o resto do campeonato. O São Paulo perdeu do São Bernardo. Não é para perder do São Bernardo. Sabe, o nível geral do Campeonato Paulista está muito fraco, e quem está destoando positivamente são Palmeiras e São Bernardo, que coincidentemente estão no mesmo grupo e vão, como disse o Abel, discutir o mando de jogo para as quartas de final. Mas isso foi uma circunstância. Ninguém ia adivinhar antes do campeonato que o São Bernardo ia fazer essa campanha. E calhou de cair no nosso grupo. É uma coincidência? Pô, lógico que é uma coincidência. Não dá para falar que colocaram o São Bernardo no grupo do Palmeiras. Mas quem que ia adivinhar que o São Bernardo ia fazer o que está fazendo? Então, acho que o campeonato está num nível muito abaixo, muito fraco. Eu posso falar isso. Eu não sei se o Abel acha isso mesmo, ou se ele está meio que, sabe, alisando a Federação Paulista para a gente não ser prejudicado pelas arbitragens. Que pode ser, porque não é possível. O nível do Campeonato Paulista está muito baixo, mas muito baixo. E não estou falando que a culpa é do Campeonato Paulista, a culpa é do futebol brasileiro. Se o Campeonato Paulista está nesse nível baixo, imagina os outros campeonatos. Imagina o Campeonato Mineiro, que copiou, inclusive, o regulamento do Campeonato Paulista. Os caras copiam o que é errado. Mas vamos em frente. Boa noite, Abel. Parabéns pela sua 101ª vitória com a camisa do Palmeiras, como técnico do Palmeiras. Abel, queria saber um pouco mais sobre esse momento do Allianz Parque. Talvez, possivelmente, desde a reforma do Allianz Parque, o Palmeiras está vivendo o melhor momento dentro da arena. 8 meses sem perder. Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras não perde dentro do Allianz Parque desde 2021. E nessa reta final, o Palmeiras está brigando ainda com o São Bernardo por essa primeira colocação geral.
Queria saber um pouco de você, o quanto você valoriza esse momento do Allianz Parque, quanto você valoriza esse momento do Palmeiras como mandante nessa reta final, tendo o Palmeiras possibilidade da reta final do Campeonato Paulista permanecer mandando seus jogos. É isso que nós queremos, é por isso que nós vamos lutar, para ter um mando em casa. Não sei se o vamos conseguir, mas é essa a nossa intenção. O passado eu não conheço muito, não sei como é que foi lá atrás, em 2015, 16, 17, 18, 19, não sei. Sei que nós chegámos agora e no início foi sempre difícil. Vocês sabem que o Palmeiras tem uma torcida muito exigente, mas eu acho que eles, nos últimos 2 anos e meio, reconhecem os nossos defeitos, que nós temos muitos defeitos, reconhecem as nossas virtudes, mas uma coisa eles reconhecem, eles sabem que o treinador, a comissão, o staff, a direção, os jogadores, sobretudo os jogadores, que fazem um esforço máximo, fazem o melhor que podem e que conseguem para chegar ao final de cada jogo e dar vitórias. E modéstia à parte, nós temos conseguido fazer isso de forma consistente. E isso para mim é que é a palavra mágica, consistente. E vamos continuar a tentar que isto perdure, mas não vai durar sempre, independentemente se o treinador for eu ou não, ou forem os jogadores. Vocês têm exemplos disso, vejam como é que está o Liverpool, com o mesmo treinador, os mesmos jogadores, não dá para ganhar sempre, e este campeonato, o brasileiro foi considerado mais competitivo ainda do que o inglês, portanto, continuarmos com esta energia interna. Eu não sei até onde é que ela vai durar, a minha e dos jogadores, este desejo, esta vontade de ganhar, porque ela não está igual em todos, porque muita gente gosta de ganhar, mas uns gostam mais do que outros. Muita gente gosta de competir, mas uns gostam mais do que outros. E muita gente gosta de futebol, mas uns gostam mais do que outros. E os que gostam mais, em todas as profissões, são os que dedicam mais tempo porque querem ser bons. Essa parte final aí tem cheirinho de recado, hein? Para alguns jogadores. Assim, tive a impressão, não sei vocês. Agora, a pergunta do nosso amigo ali... Que fase do Allianz Parque, ele fala? Que fase do Allianz Parque, cara? É fase do Palmeiras. O Allianz Parque tem... Quer dizer, não é que não tem nada a ver. Claro que tem. Mas é o Palmeiras aproveitando, fazendo valer o seu mando. Então talvez tenha sido isso que ele quis dizer, né? Que fase do Palmeiras como mandante. Na verdade é que fase do Palmeiras... É aí que não faz sentido. Porque o Palmeiras está fazendo... o mesmo papel dentro e fora de casa. Claro que a gente quer o mando nas quartas de final. Claro que a gente quer terminar na frente do São Bernardo. E por isso o Palmeiras está lutando. Porque é menos difícil você conseguir o resultado tendo a sua torcida a favor. Mas isso não é determinante de nada. Perdemos do Atlético Paranaense na Libertadores. Tudo bem que o juiz fez a parte dele. Mas não existe fase do Allianz Parque. Vamos lá, vai. Abel, boa noite. Eu queria pedir uma análise do jogo de hoje, voltada para o fato de que era um jogo com um desenho mais ou menos comum para jogos do Palmeiras aqui no Allianz Parque, que é Palmeiras atacando, adversário defendendo e esperando a transição para tentar machucar o Palmeiras. E eu me lembro que outro dia você comentou aqui sobre a dinâmica do seu meio de campo, com o menino no lugar do Danilo, e como isso mudava as dinâmicas do Palmeiras com a bola, né, com o Zé Rafael virando 5, enfim. E eu queria perguntar justamente sobre esse momento da transição. Com essa mudança de meio de campo, com o menino que é um jogador mais ofensivo entrando nesse meio de campo do Palmeiras, esse momento da perda de bola, você está trabalhando, tentando evoluir o menino nessa perda de bola ou criando uma dinâmica nova para o Palmeiras se recompor a partir do momento em que perde a bola no ataque para não sofrer as transições? Olha, foi o que tu disseste, o teu primeiro parágrafo foi exatamente o que eu disse aos jogadores, daquilo que tem a ver com o contexto do jogo. Olha, vai acontecer isto e uma equipa que vai apostar na transição e na bola parada. A verdade é que nós temos 4 jogadores, quando estamos em processo ofensivo temos 4 de trás, temos o Piquerez, Murilo, Gomes e Rocha e temos o Zé na frente, com o Veiga e com o Menino em processo ofensivo, com mais liberdade. Agora estes 4 de trás, à vez, em função do lado da bola, têm que prevenir. Isso requer uma coisa que é cultura tática. Foi o mais difícil que eu tive que ensinar aqui aos jogadores, é cultura tática. Não, eu não tenho que ensinar como é que se dribla, como é que se cruza, como é que se dá uma... Como é que chama? Passar a bola pelas pernas. Uma caneta, passar por cima, um chapéu. Isso eu não tenho que ensinar porque eles sabem de cor. Agora a tática foi...
Ensinar o jogo. Foi isso que eu mais fiz com os jogadores. Isso requer uma coisa, requer uma intensidade de concentração durante o jogo todo. Não chega a fazer bem só 45 minutos, é preciso fazer 90 até o jogo acabar. Mas nós estamos a trabalhar nisso, já o tínhamos feito antes, tínhamos uma dinâmica antes com o Danilo e com o Zé, invertemos um bocadinho, temos agora o menino que tem estado muito bem no aspecto ofensivo, porque tem chegado à área, tem repertório técnico, mas um jogador não é só isso são 50%, não é? Mas isso é a minha visão, é a minha opinião. Eu fico pensando o seguinte, eu fiquei muito preocupado com esse buraco na frente da zaga ontem, mas aí eu fiquei pensando o seguinte, existem determinadas situações de jogos em que o Palmeiras precisa fazer o gol, tá precisando de gol, tá empatando e precisa da vitória, ou tá perdendo e precisa empatar, enfim, precisa fazer gol e tá 30 do segundo tempo. O que a gente, como torcedor, fala? Porra, põe o time pra frente, vamos pra cima. Só que aí a gente pensa nisso e fala assim, pô, vai desorganizado, chuta pra frente e vê o que acontece. Então, o que eu imagino, é imaginação minha, pode ser que faça algum sentido diante do que a gente viu ontem. Por quê? Vocês já viram algum time do Abel, desde que ele chegou, em novembro de 2020, desorganizado defensivamente? Nunca. Esse time está desorganizado defensivamente? Não. Ele está exposto. Então, por que isso não pode ser um movimento voluntário do Abel? Deixar o time exposto, porque precisa do gol. E vejam, foi o menino ir jogar de meia, 6 minutos depois saiu o gol. Ou seja, de forma organizada, ele colocou em prática uma tática kamikaze. Kamikaze eu não diria, né? Não é suicida, porque você pode ganhar ou perder. Kamikaze você vai ganhar e perder ao mesmo tempo, né? Você faz o gol, mas morre. Nesse caso não, você vai com tudo e pode conseguir o gol que você precisa. E o Palmeiras conseguiu ontem. Então será que não é isso que ele está fazendo? Tipo, ensaiando uma tática ultra ofensiva, assumindo riscos. Pode ser que dê errado, pode ser que não faça o gol e tome. Pode. Mas o Palmeiras não precisa ter treinado uma tática ultra ofensiva para momentos de 15 minutos finais, quando precisa de um gol? Então será que não é isso que o Abel está fazendo? Eu fico pensando nisso e queria que vocês dissessem nos comentários se faz sentido isso ou se é maluquice. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Recentemente, nós entrevistamos o Serafim Dalgrande, presidente do Conselho Deliberativo do clube, e ele disse que desde o Tele Santana ele não viu um treinador trabalhar tão bem as questões internas do clube como você está fazendo nesse momento. Agora, na zona mista, o Marcos Rocha destacou a sua importância de trabalhar exatamente no ponto que você acabou de dizer, que uns gostam mais de ganhar do que os outros gostam mais de futebol do que alguns. Queria que você falasse como também administrar essa parte mental, essa parte de manter todo o equilíbrio para saber que num dia você vai jogar 9h35, no outro 11 da manhã, num gramado meia boca. Então, como é que funciona todo esse repertório para que o Palmeiras continue mostrando sempre o melhor em campo? Olha, tendo em conta as críticas, eu acho que o único que tem que melhorar nisso sou eu, não é? Porque o elenco é top nisso, aconteça o que acontecer, não levam amarelos, não andam à porrada com ninguém, não dão cabeçadas a ninguém, mantêm uma linha. Portanto, o treinador nisso é que tem que aprender. Como te disse, tem muito a ver com aquilo que nós fazemos e falamos internamente, e isso é um segredo nosso, é algo que é nosso, é algo que é meu, e foi algo que eu estudei muito, e por isso há coisas que vocês não têm que saber, nem eu vos vou dizer. Por isso que eu também, como todos, não é? Faço o meu bonequinho, faço o meu papel, faço aquilo que acho que é o melhor para defender a minha equipa. Uns vão gostar certamente, outros não, mas dá-me igual. Eu não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para agradar aos nossos torcedores, estou aqui para agradar à minha direção e sobretudo aos nossos jogadores, que são os que nos dão as vitórias, mas fico contente que eles incorporam dentro deles a mentalidade ganhadora do treinador. Isso eu gosto. Abel,
bonequinho é legal, né? Então ele tá assumindo, ó, isso aqui é um personagem que vocês estão vendo, tá? Eu falo o que tenho que falar pro melhor da equipe. Então, o Abel, ele transparece ser uma pessoa muito autêntica, muito não sei o quê, e eu acho até que é. Mas ele nunca perde de vista essa necessidade de não mostrar todas as cartas. Quer dizer, não é ingênuo, não é bobão, né? Sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. Às vezes ele passa do ponto porque ele nos controla. E ele mesmo falou que tem que melhorar nisso é o treinador. Mas bobo ele não é, né? Essa autenticidade dele não prejudica o senso de esperteza dele de esconder as cartas quando precisa esconder. Boa noite. Até conversei com o Marcos Rocha agora também sobre essa questão de os mesmos titulares 11, mas você varia bastante, né, com ele fazendo terceiro zagueiro, Piquerez, Dudu pela esquerda, Dudu pela direita, Rony, mexendo com os próprios 11 jogadores, em busca talvez de novidades que você pode ter de repente num time se fechar, enfim, trazer soluções. Como tem sido para você esse processo de mudanças, mas com os próprios jogadores mesmo, para não mexer muito na equipe? Para mim é estar na minha zona de conforto. Eu tenho a mesma mulher há 25 anos e sou chato. Às vezes ela diz, tu és um mala, só que eu sou versátil, né? Eu gosto disso, eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa da mesma maneira. E é isso que tu vês no jogo. Vês umas vezes o Rocha a ficar, outras vezes o Rocha a fazer de zagueiro, outras vezes o Rocha a fazer de volante. Visto hoje na segunda parte o Piquerez a fazer de meia interior para tabelar com o Dudu. E é isso que cria dúvidas aos adversários, porque se tu te puseres no lugar do adversário e vais defrontar o Palmeiras, diz assim, como é que eles vão jogar? Vão jogar de 3, vão jogar de 4, vão jogar mais baixo, vão jogar mais alto? Como? Assim como, para mim, este é um outro bom treinador que o Brasil tem, o Elano. Eu não sabia como é que eles iam jogar. Tem repertório. Eu não sabia se eles vinham em 4-3-3, como ele tinha feito nos últimos jogos, e chegou aqui e meteu-me um 5-4-1. Só que o treinador tem uma função, é ajudar os jogadores. E quando o adversário joga uma linha de 5, eu fiz essas alterações que te estou a dizer. E eu disse, quando o Veiga fez o cruzamento, disse, percebeste porque é que eu te pus no lado direito agora? E passei o menino para o lado esquerdo. Não é? E passei o Hendrick a abrir um bocadinho para tentar espaçar algo que já estava fechado. E muito bem o adversário. Eu acho isto uma prova de inteligência e de humildade, perceber que adversário é que eu vou defrontar, o Palmeiras. Joga onde? Em casa, é fortíssimo. Eu vou estar ali, nem devia dizer isto, mas pronto, mas digo. Eu não vou estar ali a abrir, o que eu quero é que as equipas venham aqui jogar abertas, anda cá, tá. Só que as equipas entendem. O Palmeiras é melhor com o São Bernardo, e chegou aqui e defendeu-se e muito bem. Mas como te disse, nós fomos surpreendidos no início pela linha de 5, não estava à espera da linha de 5, mas rapidamente, a meio da primeira parte, fizemos essas alterações que tu viste. O Rocha passou a estar um bocadinho mais subido, depois fizemos isso com o Piquerez na segunda parte, e os jogadores entendem. Eu fico muito contente porque quando falas com os jogadores e lhes explicas o porquê que temos que fazer isto, e depois veem, o espaço abre se nós fizermos isso para mim é fantástico, porque eles depois desfrutam do jogo. Mas não vamos ganhar sempre, sofremos um golo, e o futebol é mais por isto, porque vamos perder, e não sei quando. Agora nós temos que fazer tudo para adiar essa derrota, porque ela vai aparecer, porque eu não conheço equipas invencíveis. Ou melhor, só foi uma do inglês do Arsenal, que fizeram no Wenger, que tem um documentário, Os Invencíveis, mas nós ainda não temos isso. Ninguém esperava mesmo essa mudança do Elano. E se vocês consultarem o pré-jogo do Verdazo, lá no nosso site, eu pontuei que eu fiz liçãozinha de casa, né? A Ferroviária vinha jogando com 3 zagueiros e 2 laterais. E não estava tendo bons resultados. Aí nos 2 jogos anteriores, passou a jogar com 4. E num deles ganhou do Guarani. E tudo indicava que o Elano falou assim, aliás, o primeiro jogo que a Ferroviária não sofreu gols. Foi com uma linha de 4, mas saindo rápido. Então, eu falei, o Elano vai manter essa linha de 4, né? Agora que ele acertou, agora que eles conseguiram um resultado, eles vão manter o esquema. O que o Elano fez? Linha de 5, ele botou um volante ali no meio de 2 zagueiros. Isso era claro ontem assistindo a partida, né,
do estádio, com a visão ampla do campo. E o Abel rapidamente enxergou isso. E ele fez esses movimentos. Abriu um pouco o Endrick, avançou o menino e trocou ele de lado com o Veiga e acabou achando o espaço. Então, essa visão tática durante o jogo é muito legal de ver. E bacana pro Elano, né? Ganhar uns elogios desse do Abel. O Elano que também já deu várias declarações sobre o Abel, de quanto ele admira o jeito de trabalhar do Abel. Então foi um duelo bem interessante, é claro, entre Elano e Abel. O Elano ainda tem que comer bastante arroz e feijão, mas é um cara que está evoluindo bastante, né? O Abel, duas coisinhas. Serve de lição o que aconteceu no finalzinho do jogo para um próximo jogo mais importante do futebol. Ele prega peças, né? Acho que se você dá uma desconcentrada, você pode perder uma partida decisiva. E você que gosta de carro de corrida, nessa última volta da fase classificatória, pé no acelerador, talvez poupar só o menino, pode ser suspenso, né? De repente desfalcar o time no mata-mata, ou você pode já pensar em dar um refresco para alguns jogadores fisicamente falando? Olha, boa pergunta. Eu penso sempre da mesma maneira. Penso que temos que preparar a equipa para ganhar, seja com que jogadores for, seja contra quem for, seja onde for. Olhar para os nossos jogadores, ver quem está preparado, perceber que temos uma semana limpa. Agora vamos ter uma semana limpa. Vamos poder afinar alguns detalhes, como disseste muito bem. Há um detalhe que é falta de concentração, não é? Mas isso depois eu falo dentro, porque não gosto de expor os jogadores publicamente, mas é muito fácil mostrar aos jogadores eles perceberem onde é que está o erro. Já em casa do São Paulo contra o Santos, sofremos um golo aos 90 e qualquer coisa igual. Golzinho. É muito fácil pegar. Eu gosto de discutir com as pessoas, não é com o microfone, é com imagens. Quando falamos anda cá, senta-te aqui, olha, estás a ver? Explica-me lá como é que isto funciona. Quais são os nossos princípios? O que é que nós pedimos? É isto. Eles começam a olhar e eles é que dão as respostas. Devia estar mais à direita, devia estar mais à esquerda, devia estar com o pé na linha, devia ter tirado só no momento do chute. Pronto. E é isto. Isto chama-se cobrança, exigência. Eu não preciso estar a discutir com os jogadores, eu não discuto com os jogadores. Eu só lhes mostro os princípios que nós temos e o que é preciso fazer aqui. Eles sabem. Depois é o duelo, é aquela vontade que está dentro de cada um. Hoje em dia o futebol é todo controlado, nós temos GPS, sabemos quanto é que corre, quanto é que salta, temos nutricionista, temos tudo, mas há uma coisa que ainda não se mede, é a vontade de ganhar de cada um. Isso não se mede, a vontade de querer ser melhor, seja jornalista, seja médico, seja doutor, seja professor, e isso está dentro de cada um, a vontade está dentro de cada um, e ela não é igual a todos, não é igual para todos, nem eu consigo medir. Não sei se é 7, se é 8, se é 9, eu não consigo medir. Consigo ver com os meus olhos aqueles que têm mais vontade, e isso, para mim, é o suficiente. Quando eles têm vontade de querer melhorar, é fácil ensinar os jogadores. Abel. GPS. É muito legal, né? Essa forma que ele está revelando de como ele aborda os jogadores quando eles fazem merda. E ontem, de novo, né? Fizeram merda no lance final ali. Aliás, nem foi o lance final, porque depois teve outro, que o cara cabeceou livre. Aliás, se ele for mostrar vídeo, imagens, ele tem que mostrar o do gol e depois do lance seguinte que o cara cabeceou livre e errou a cabeçada. Ele podia ter empatado o jogo. E no primeiro lance, no lance do gol, o seu Jailson dormiu. E nesse lance seguinte, o seu Piquerez dormiu. Inclusive o lance do Jailson eu só fui ver depois, né? Na hora do jogo ali, que eu vi sem replay ali, eu não consegui identificar. E de fato, o Jailson vacilou feio no lance do gol. E o Piquerez no lance seguinte. Então é isso, é como ele aborda essas falhas na hora que ele vai fazer a correção para todo o grupo. Ele pega e mostra o vídeo aqui, ó. Vocês estão vendo? E aí? O que vocês deviam ter feito? E deixar eles falarem. Provavelmente vai arrancar da boca dos jogadores o que eles deveriam ter feito de correto. E aí por que não fez? Então tem que cobrar. E o Abel me parece que está muito confortável nessa situação de cobrar os jogadores, porque sabe que os jogadores vão olhar um para o outro, vão olhar para baixo e vai falar: fiz merda. Porque tem jogador, dependendo da situação, o cara pode até ter errado. Aí a hora que o treinador chama a atenção deles, ele olha para o lado, ele olha para o outro, ou ele espera a eleição acabar e fala assim: mas esse cara aí também não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ninguém tem moral para falar do Abel. Ninguém. Porque o Abel conquistou isso.
Então a cobrança dele é 100% efetiva. E aí ele vai falar, você vai continuar nesse sono, dormindo? Você está fora. E os jogadores já viram que isso acontece. Então Luiz Adriano saiu, Lucas Lima saiu. Tantos jogadores que já perderam. Patrick. Perderam espaço e foram um negócio. Você quer ficar no Palmeiras? Então, amigão, não tem essa de dormir aqui não, hein? E o seu Piquerez que abre o olho porque o Vanderlan tá voando. Tudo bem, boa noite. Aproveitando o gancho, então, dessa sua resposta, como é o seu trabalho para trabalhar com os jogadores, para motivar com que eles continuem, né, com essa vontade depois de tantos títulos? Acabei de falar. E uma outra parte, muito se fala do Endrick, e a imprensa gosta de falar do Endrick, né? Acho que você já está até cansado disso. Mas eu queria que você abordasse um outro ponto. O Endrick hoje, ele muito naturalmente, você não falava nada ali na beira do campo para que isso acontecesse, mas ele trocava com o Rony frequentemente. Depois ele passou para o lado direito, fez as 3 posições. O pessoal, imprensa, torcedor, que às vezes faz algumas críticas nesse início de temporada do Endrick, tem que entender que o Endrick é muito mais que só goleador, que só o cara que empurra a bola para a rede, e sim uma peça fundamental nessa engrenagem do ataque do Palmeiras? Olha, existem 2 tipos de pessoas. Os acomodados, e eu posso acomodar os preguiçosos que não trabalham, os que se deitam tarde e se levantam tarde, há esse tipo de pessoas. E há os trabalhadores, os esforçados, né? Aqueles que se esforçam para fazer o melhor que conseguirem. Mesmo que não chega para ser o melhor treinador ou o melhor jornalista, mas se esforçam para ser melhores. E eu, felizmente, tenho a sorte de ter um grupo de jogadores que se esforçam para ser melhores. Mas vamos perder. É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos perder. É bom que as pessoas entendam isso. Porque eu não conheço equipa nenhuma que seja sempre vencedora. E está todo mundo à espera que a gente perca. E quando chegar a essa altura, nós vamos continuar o nosso caminho. Fazer o nosso melhor. Mas eu tenho a sorte de ter esse tipo de pessoas que querem ser melhores a cada dia, a cada treino e a cada jogo. E isso aproxima-nos de ganhar. Se vamos ganhar, não sei, mas aproxima-nos. Depois do Endrick, eu vou-vos fazer um pedido a vocês jornalistas. Se puderem fazer o esforço de pegar nas minhas sapatilhas de vez em quando e sentarem-se no meu lugar e dizer toda a santa... Eu sei que os jornalistas são diferentes, mas toda a santa... Me perguntam, na última eu respondi. O Endrick, eu quero dizer uma coisa, eu quero dar os... Espero não me esquecer de enganar o nome. O Diego Ribas, certo? Quero-lhe dar os parabéns a ele, porque realmente nós somos rivais dentro do campo. Fora, eu acho que ele tem um propósito ainda maior do que aquilo que ele fez como jogador, que foi absolutamente extraordinário. E o futebol brasileiro precisa dele. Não sei onde, nem como, nem em que cargo, mas precisa de gente como ele. O que ele falou, eu só lhe tenho a dizer, por favor, não saias da área do futebol. Por favor, faz qualquer coisa, porque o futebol precisa de ti. Precisa de pessoas como tu, que ajudem a quem não sabe a ver o futebol de outra maneira. E hoje, quando a minha comissão técnica me mostrou, eu disse, posto ou não posto isto? Posto ou não posto? Posto ou não posto? Porque já fiz isso com... Posto ou não posto? Ok, não postei. Mas como não postei, a minha subconsciente lembrei-me de dizer aqui, eu não diria... Eu, se estivesse a decorar aquele texto para o dizer, eu não sendo eu brasileiro, ele sendo brasileiro, eu não conseguia fazer tão bem como ele fez. Ele falou para o Endrick, mas podia ter falado para o Navarro, para o Jailson, para o Atuesta, para qualquer jogador, porque é assim que funciona o futebol. É assim, e parabéns por aquilo que ele disse, e o futebol realmente precisa de exemplos como ele. Ontem, no pós-jogo, bem no finalzinho, no último minuto ali da nossa live pós-jogo, eu mencionei esse vídeo do Diego. Então procurem no Instagram do Diego Ribas, tá? É só procurar, né? Instagram Diego Flamengo. E ele, no sábado, ele fez esse vídeo. Tem uns 3 minutos, eu acho. E que bacana que ver que o Abel também viu e que ele também ficou impressionado. Então, são valores que realmente precisam ser assumidos pelo futebol brasileiro. O que o Diego fala, eu não vou ficar repetindo aqui o que ele falou. É importante que vocês vejam com as palavras que ele usou
E ele usou o Endrick, mas como disse o Abel, vale para qualquer relação entre torcedor e jogador de qualquer clube. É sobre o comportamento de torcedores em redes sociais e etc. Aquela coisa da Enzolândia que a gente vive falando, né, e da agressividade com que se cobra jogadores de futebol só porque eles ganham bem. Quem acompanha nosso trabalho aqui fala que a gente sabe que a gente há anos fala que o fato deles ganharem bem não justifica a agressividade que eles sofrem nas redes sociais. Então tá aí mais duas pessoas importantes do futebol falando o mesmo, o Abel e o Diego. Então, renovo o convite. Agora quem está falando é o Abel, não sou eu. Vão assistir esse vídeo do Diego que vale a pena. Abel, boa noite. Você falou muito em vontade. E às vezes a gente vê que os jogadores de tanta vontade entram em campo, ficam ansiosos, querem resolver, parece que quer mostrar até para o próprio torcedor que servem para jogar no time, que estão ali para ajudar. Você muda o time toma um gol. E esses jogadores, como eles se sentem? Porque muitas críticas, infelizmente, vêm da própria torcida do Palmeiras. Olha lá, meteu o Jailson, meteu o Flaco, tá vendo? Tomou o gol e tal. Queria que você até respondesse esse seu processo com esses jogadores que entram com aquela ansiedade de querer mostrar até para a torcida que tem valor para jogar no Palmeiras. Olha, eu aqui há dias estava a ver agora um documentário do Marco Marques, All In. E ele estava a dizer que por muito forte, por muito cascudo que seja o atleta, a crítica, quando tu a lês, vai-te machucar sempre um bocadinho. Por isso que eu vos digo que eu não leio. E fui jogador, eu sei o que estou a dizer, porque uma é bem feita, é aquela crítica construtiva que te obriga a refletir e dizer, não, se calhar o que ele está a dizer tem razão. Outra é maldosa, aquilo que estava a dizer o Diego Ribeiro. Outra é maldosa, é intencionada, tem algo por trás, nem que seja, ninguém me segue, se eu disser mal deste gajo, talvez eles venham aqui, deste indivíduo, talvez venham aqui ver o que é que eu estou a dizer. É assim que funciona. Eu sei como funcionam as coisas, eu sei como funcionam as coisas, mas eu perdi-me agora de... Agora não foi isso que se passou. Quando nós sofremos golos, sabes o que é que eu senti? Eu vi a torcida aumentar o som do apoio, não havia a crítica. Quando sofremos o golo, no momento em que se... É fácil de ver isso, é puxar a cassete atrás, mas o que eu senti no banco, no momento em que nós sofremos o 2-1, eu não vi a torcida a xingar eu vi o contrário. Que é isso, tem sido mágico, esta transformação da torcida, porque se revê no comportamento e no esforço dos nossos jogadores, não é de hoje. Eu ainda não vi, e pode acontecer, nós estarmos a perder durante o jogo e ver os nossos torcedores a xingar a nossa equipa. Eu não vejo isso. Eu vejo-os a cantar aquelas músicas, somos o time da beirada, somos o time do amor, e parece que ganha energia e vamos atrás. E é isto que eu quero que eu falo para os nossos torcedores. Eu falo para a família Palmeiras. Quanto mais unidos nós estivermos, mais temidos seremos. Quanto nós mais unidos estivermos, mais temidos seremos. Se vamos ganhar sempre, não vamos. Isso eu lamento, não vamos. Mas temos que estar nós. Os outros, nós sim. Os outros falem o que quiserem, critiquem o que quiserem, falem do que quiserem. Agora nós, aqui dentro, temos que manter este espírito de união. O todos somos um. É difícil de explicar, mas o todos somos um é difícil de explicar. Mas eu acho que ele sente-se quando se vem aqui e se vem ver os jogos aqui no nosso estádio. Eu acho engraçado quando ele canta, quando ele imita a torcida do Palmeiras. Mas é ilusão, viu, Abel? Não tá xingando porque não tá perdendo. Tomou um gol 2-1 faltando 2 minutos. Porque se tivesse tomado um empate, se tivesse tomado uma virada, ia ter xingamento. Pode ter certeza. Então não vamos nos iludir com isso. Talvez o Abel ainda esteja um pouco iludido porque, apesar de serem mais de 2 anos já, ele é pouco. A gente que tá nesse negócio aí faz 40 anos, a gente sabe, vão xingar. Principalmente a Enzolândia de agora. Cujo habitat é a cadeira lateral ali, principalmente. São os mais mimadinhos. Pode ter certeza. Eu não me iludo com isso, não. Abel, o Veiga hoje deu mais uma assistência e o gol, né? 6 assistências e 5 gols. Ele que teve um ano tão difícil, já está começando muito bem. Daqui a pouco tem convocação para a seleção brasileira. Por que você acha que ele está começando tão bem assim? Tem alguma mudança
tática ou só foi a saída do Scarpa, ele assumindo a bola parada, esse crescimento dele nessa temporada? Como é que você avalia? Eu até me arrepio. Para mim é o melhor 10 que eu já treinei e joguei alguma vez. Para mim, de longe. Mas de longe. Que ele é completo. Ele ataca, ele assiste, ele faz golos e faz uma coisa que poucos 10 fazem. É corre para trás para recuperar a bola. Agora, pá... Eu não queria que o selecionador o convocasse. Mas tem muita qualidade. Agora, essa parte não me cabe a mim, mas quero dizer que isto acontece porque tem um suporte do Zé atrás, tem um suporte do menino agora, tem um suporte do Dudu quando tem que defender. Eu sei que não dá para estar os novelos, às vezes fica chateado. Professor, mas sai sempre aos 70. Eu disse, está a 2 jetos, só ficas à espera da transição, malandro. Temos que meter outro para refrescar, porque todos na nossa equipa defendem e atacam. Não é? Vocês veem, a equipa não se transformou, a base não se transformou assim tanto quando eu cheguei. Não se transformou assim. Nós somos uma equipa operária, somos uma equipa de operários que tem bons jogadores, mas somos uma equipa coletiva, uma equipa de jogo coletivo, e é assim que eu vejo a minha vida, é assim que eu vejo a sociedade, é assim que eu vejo. Fico muito contente porque ela é refletida nos meus 28 jogadores. Ela é refletida, joga um, joga outro, troco 10, troco 11, vamos ganhar sempre. Não vamos ganhar, vamos perder. Mas dá-me orgulho ser treinador desta equipa, porque eu vejo os meus princípios de ser e de estar como homem na minha equipa. E isso para mim é o maior orgulho que eu tenho, e é por isso que às vezes é tão difícil resistir a tentações vindas de fora, e eu tenho resistido por isto, porque eu sou um treinador de projeto e um treinador de coração. Olha só. Ele falou, olha como é difícil resistir a tentações que vêm de fora. Então ele deve estar recebendo umas ofertas absurdas, tanto em termos esportivos quanto financeiros, quiçá as duas coisas juntas. E tem resistido porque ele fala assim, eu não sei se eu indo para esse time, se eu vou ter um grupo de jogadores tão bom quanto eu tenho aqui. E isso parte disso é mérito dele. Mas ele também treinou PAOK, treinou Braga, treinou não sei o que, e não conseguiu o que ele está conseguindo aqui. Em termos de dedicação dos jogadores, em termos de estar fechado com os jogadores e os jogadores com ele. Então, vamos continuar torcendo para que isso se mantenha. Porque o Palmeiras está vivendo um momento mágico de colaboração total de todas as partes entre si. Está tudo funcionando. Mesmo com um elenco que tecnicamente tem lá suas fraquezas, principalmente no banco de reservas. Mas tudo funciona. Muito possivelmente um time cheio de estrelas, mesmo no banco de reservas, não dá a liga que o Palmeiras deu. É só olhar para o Flamengo. Só olhar para o Atlético Mineiro. Então, que elenco você preferia ter hoje? O elenco do Palmeiras ou o elenco do Flamengo? Claro que o do Palmeiras, mesmo sendo não tão técnico. Mas a gente vem falando há tanto tempo. Qualidade dos jogadores, o torcedor tem aquele vício de só analisar a parte técnica, mas é um pacote hoje. E a parte mental, a parte comportamental, a parte profissional, a parte física, tudo entra nesse pacote. E a gente vê pouquíssimos jogadores do Palmeiras com falhas grosseiras em todos os fundamentos. Ao passo que nos rivais a gente vê uns caras que não estão nem aí. Joga pra cacete? Jogam. Mas não estão nem aí. Estão acomodados. Então é por isso que nosso elenco merece muito mais apoio do que vem recebendo. Se bem que o Abel só elogiou. Falou, os caras só apoiam porque tá ganhando. A hora que perder que eu quero ver. Massini. Abel, eu aprendi com um professor meu no jornalismo, chamado Heródoto Barbeiro, que antes de dever satisfação pro chefe, pro dono da empresa, numa rádio que eu trabalhava na época, a gente deve satisfação pro ouvinte, era uma rádio, né? Primeiro para ele, né? E aí, se
é isso que me traz aqui, para perguntar a você a respeito, se a gente pudesse ver o treino, boa parte das minhas dúvidas sobre gestão do elenco, qualidade técnica dos jogadores, essas dúvidas teriam sido dirimidas, né? Porque a gente pode ver o treino e aí isso pode andar. Como a gente não pode ver o treino, eu te pergunto, em que fase do desenvolvimento está o Flaco Lopes? E a segunda, dentro da pergunta do Nicoletti, o Veiga tem também sido substituído constantemente. Está exigindo mais dele jogar neste modelo com 3 homens no meio? Aqui os jogadores têm que jogar sempre o jogo todo. Se ele se chamar Neymar, ou se chamar Messi, ou Ronaldo, ou Veiga, ou Dudu, tem que jogar o jogo todo. Aqui às vezes parece que tem que jogar o jogo todo. Não, tem a ver muitas vezes. Nós tivemos... Sabem qual é a equipa que menos lesões tem? Sabem qual é? Qual é? Palmeiras. E porquê? Tem um núcleo de saúde e performance absolutamente fantástico. Modéstia à parte, tem uma equipe técnica meia boca. E é por isso que nós, comparado com outras equipas, temos menos lesões. Às vezes os jogadores não entendem. Eu não tenho que lhes explicar tudo. Eu não tenho que lhes explicar tudo. Às vezes sinto e sei que é preciso explicar. Há coisas que eu não tenho que explicar. O Veiga não tem que jogar o jogo todo. Só tem que, enquanto jogar e render, só tem que fazer o que tem feito. Eu agora só lhe peço que consiga ser consistente, porque às vezes o difícil é ser consistente. Modéstia à parte, ainda bem que nos treinos não são abertos para vocês lerem bem, porque vocês iam contar tudo a toda a gente. Como é que ele treina, como é que ele fala... É o de Castanheira que dá o treino. No livro está lá isso. No livro só não está a minha relação com os meus jogadores. O toque, o abraço, o beijo, a dura. O resto está lá tudo. Tudo. Foi um presente dentro daquilo que eu sei e posso para quem quiser. Olha, está aqui. Querem saber como é que eu trabalho? Querem saber como é que eu preparo o jogo? Está tudo ali. Tudo. Mas eu tive um diretor do clube que veio falar comigo: não faça isso, por favor, não faça isso, não faça isso. Isso não, eu faço aquilo que a minha consciência diz. E eu tenho um dever de gratidão para com o futebol brasileiro, e a forma que eu tenho de agradecer, olha, querem saber como é que nós ganhamos e como é que perdemos? Foi assim, olha, está tudo aqui. E mais, ainda é solidário, para quem quiser, ainda é solidário, não é nada para mim, é para quem ainda está aqui, está tudo lá. O que é que você não vai ver? A relação. Porque, seja em que empresa for, se não houver... Sabem o que é que eu fico contente? É que as pessoas dizem, aquele treinador, de vez em quando, tem muita cabeça quente e não sei o quê. Mas os meus jogadores não têm. Os meus jogadores não têm. Deixa isso para mim. Os meus jogadores não têm. Então, do início até ao fim, a top. E é isso que eu faço é gerir pessoas. Eu não faço nada. Como treinador, eu vou dizer, não faço nada. Olha, eu só tenho que gerir a minha comissão técnica, só tenho que gerir a minha relação com a direção e com o diretor desportivo, só tenho que gerir a minha relação com todos os jogadores, só tenho que gerir a minha relação com o staff técnico, só tenho que gerir a minha relação com esses dois aí que estão atrás de vocês, são da comunicação, as pessoas dizem 3, mas não, eu gosto, tenho que gerir. Segunda-feira já temos terça-feira reunião com a comunicação, ele sabe, Fernando, está marcada a terça-feira, há coisas que nós temos que rever, ele sabe disso. E o que é que o treinador tem a ver com isso? Tem. Há coisas que temos que melhorar. É fazer o mesmo, mas melhor. E é assim que funciona um grupo de trabalho. Isto vocês não veem. O que é que vocês veem? Mesmo só aqui. E ainda bem que não abrem. Se querem saber, ainda bem que não abrem. Não é porque eu não gosto de vocês, mas ainda bem que não abrem. Porque os melhores também fazem isso. Os melhores não deixam, abrem uma outra vez, abrem nas vésperas de jogos, por exemplo, Liga dos Campeões, abrem... Na véspera de jogo, vocês veem o quê? Veem os rondos, os meinhos, uma posse de bola. Como eu abri no Mundial, vocês assistiram ao Mundial. O treino dos não relacionados, também a gente abre. Agora, quando não vamos ver, quando é a tática, eu não posso abrir. Lógico. Não é porque eu não queira mostrar a si. É porque os meus adversários fazem o mesmo que eu. Nós temos que ver tudo. Não temos que ver tudo, porque às vezes há comunicação social que mete coisas dos nossos adversários que não devia meter. Olha, assim que vem jogar, já sei. Mas eu entendo o vosso lado ter que dar a informação, mas há alturas que nós temos que dizer, não dá, nós estamos a competir, há coisas que não podemos fazer. O Flaco. Bom, antes de ele falar do Flaco Lopes, foram 2 perguntas do Massini. Aliás, você vê que o Massini arrancou
monólogo do Abel. Mas é isso mesmo, cara. Não tem que mostrar esses aspectos, não. Ainda bem que a imprensa não tem acesso aos treinos. Isso inclui a gente. A gente gostaria de estar lá. Quando a gente estava com o Gabriel full time aqui, a gente falava assim, não, quando acabar a pandemia, eles vão voltar a abrir os treinos para a imprensa, pelo menos durante um período. E eles não estão abrindo mais nada. E eu acho ótimo isso. Ah, mas falta informação para a torcida do Palmeiras, para nós mesmos. Falta. Mas eu prefiro ficar no escuro, contanto que os adversários também fiquem. Isso é uma vantagem competitiva que tem o Palmeiras e todo mundo está fazendo isso também, não é só o Palmeiras. Então tem mais é que esconder mesmo. Tá certinho, Abel. E ó, quem acompanha o nosso trabalho aqui há mais tempo sabe que há anos a gente fala assim, eu não sei por que eles abrem treino para a imprensa, tem que fechar. E finalmente isso está sendo feito no Palmeiras e o Palmeiras não se expõe mais como se expunha antes. Agora a resposta da pergunta sobre o Flaco Lopes. É um miúdo, um bocadinho mais velho que o Hendrick, e que já percebeu como é difícil ser centroavante aqui no Palmeiras. Que chegou muito bem, fez um gol. Ei, já temos aqui o nosso 9, já está tudo resolvido. Não, está num processo dele de evolução. Este amasso, esta coisa de sentir esta pressão, porque eu não sei se vocês já imaginem um momento de pressão que vocês tiveram na vossa vida. É o que estes jogadores têm de 3 em 3 dias. E a imprensa aqui é muito exigente. Uma imprensa exigente, que nos prepara para aqueles que conseguem ter costas, que os prepara para serem melhores. Aqueles que não conseguem, vão abaixo. Ou não conseguem lidar com isso. Isso faz parte. E ele está nesse processo. Chegou a meio do ano passado, vai fazer a meio deste ano 1 ano. Tem uma concorrência fortíssima. Vocês sabem o Rony. O Rony, ele ganha para todos. Mas vou fazer o quê? Vou meter o Flaco ou o Navarro. Tenho que ter paciência. Já mandei um embora. Ou emprestamos um, que era o Mariantiel, que na altura que eu fiz isso, ainda não tinha sido esta lei que fizeram à pressa, não é? Porque senão ninguém tinha saído. Mas fizeram essa lei depois de eu ter dispensado disso aqui. Em função dos regulamentos, eu tenho que dispensar um jogador que vai ser o Mariantiel em função dos regulamentos. Porque se esta lei tivesse saído no início do ano, ele tinha estado aqui. E depois é competir. É assim que funciona. Os melhores, já vos disse, tem melhores em todo lado. E o futebol é competição, como é no jornalismo, como é na política, Infelizmente hoje vivemos numa sociedade muito competitiva para tudo. Eu tenho um restaurante, tenho aqui em São Paulo, os fracos vão embora, não tem hipótese. Com tanta qualidade, os fracos vão embora. E ele está nesse processo. E vamos ver, está com 21, e se for preciso esperar mais 1 ano ou 2, nós vamos esperar, enquanto nós sentirmos vontade nele. Isso. Porque eu não consigo fazer, eu não sei o que é que vai acontecer. O Real Madrid contratou o Bale, gastou uma fortuna e nunca se afirmou. Uma fortuna, não sei se foram 150 milhões, e nunca se afirmou no Real Madrid. O Bale. Nós fomos buscar o Flaco Lopes. Portanto, vamos lhe dar tempo e paciência como temos que ter com os outros, como temos que ter com o Hendrick, como temos que ter com todos os outros. Porque quem está a jogar são fortes. O Veiga é forte, o Zé é forte, o menino andou o ano passado todo ali na sombra, não andou, ou há 2 anos, teve desceu, bateu no chão, passou por esse período difícil, uma coisa absolutamente extraordinária, que reconheceu o erro, que isso é que é o mais difícil, quando nós não reconhecemos o erro, reconheceu o erro e só tinha uma solução, ou 2, ou continuava a trabalhar ou desistia e ia ali para o Nacional, ali ao lado, ia jogar para o Nacional, que acontece a muito bom jogador. E felizmente ele conseguiu perceber que só há um caminho, é o trabalho, treinar, cada vez mais é melhor, ouvir os mais velhos, e por mérito dele, está a ter um bom início da época. Espero que ele continue assim, consistente. Mas obrigado pela pergunta. Flaco Lopes custou bastante dinheiro ao Palmeiras. Então a torcida, além de tudo, tem que ter inteligência. A torcida tem que ter a inteligência de entender que se ele precisa de tempo, nós temos que dar esse tempo. Não é a mesma coisa você meter pressão em cima do Navarro, que veio relativamente barato, e uma pressão em cima do Flaco Lopes. O Flaco Lopes tem que dar certo. Então a gente tem que ajudar mais nesse sentido, né?
Isso não quer dizer que está liberado avacalhar com o Navarro, avacalhar com o Jailson, só porque eles não custaram tanto dinheiro. Não, a gente tem que apoiar todos. Mas quem custou mais tem que ter mais esmero no trato. Mas depende exclusivamente deles, dos jogadores. Então é o que o Abel falou, ele usou como exemplo o Gabriel Menino. Então o Flaco Lopes, a gente está investindo nele, se precisar esperar 1, 2 anos a gente espera, desde que ele continue mostrando ser merecedor dessa confiança. Porque se ele não for merecedor dessa confiança, pode ter custado 500 quintilhões. E não tem essa, vai embora. E ontem eu vi o Flaco Lopes, eu enxerguei dessa forma. Muito aceso, com muita vontade de acertar. Inclusive tentando coisas muito difíceis. Uns passes muito difíceis, umas jogadas muito difíceis, porque ele estava muito afim. Pô, tô recebendo uma chance, vou aproveitar. E aí ele tentou umas coisas absurdas. E não conseguiu, porque eram coisas muito difíceis, mas ele estava tentando. O comportamento dele no treinamento, no dia a dia, na semana, a gente não vê. Quem vê é o Abel. Então, se ele permanece, se numa escolha entre ele e o Merentiel ficou o Lopes e foi o Merentiel, quer dizer que o Abel ainda bota muita ficha no Flaco Lopes. E se o Abel coloca, quem somos nós, né, para não colocar? Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, em cima da gestão de elenco também, você já falou sobre o Jailson, falou sobre rodar o elenco e também já havia falado sobre repor saídas. No caso, ainda não aconteceu e dentro disso você precisa ser engenhoso no seu time. O Luan é um cara que não tem entrado com muita frequência no time, mas já atuou algumas vezes na função que o Palmeiras busca no mercado, o camisa 5, com qualidade no passe e com uma marcação forte. Você procura trabalhá-lo dessa forma também? É uma perspectiva, uma possibilidade? Se não vier ninguém, pode ser, mas eu acho que vem alguém. Para a posição 5. Pronto, sim, mas isso eu já falei. Estamos a falar em posição, já falei de início. Eu acho que vem. Não estou a dizer nada de novo aqui. Agora, se não vier para fazer a diferença, se não vier para ajudar, nós vamos apostar no Luan, é uma solução já fez, e no Fabinho que temos ali, porque o Jailson não é aquele jogador, aquele 5 mais de equilíbrio, ele tem mais saída, ele tem pressão, ele gosta de chegar à área, ele não fica tanto, mas eu desde o meu tempo do Júnior do Sporting, eu sempre fui habituado a com menos fazer mais. Não fomos campeões, mas sempre fui habituado a isso. Subi a equipa B, não fomos campeões, mas com menos fazer mais. Fui para Braga, o presidente pedia-me para ser campeão com um time do nível do... Bem, não vou dizer são coisas aqui, eu vou dizer para ele, como é que eu vou ser campeão com esta equipa? Senti muito, só se os 3 da frente estiverem a dormir. Se estiverem a dormir, ficámos em quarto, também não fomos campeão, fomos para o PAOK igual, com menos, como é que eu vou competir com o Olympiacos que eles têm? Andámos ali também, não conseguimos. E felizmente aqui temos muitos recursos, o clube dá-nos muitas condições, não temos um 5, fazemos viagens em voo charter, temos um núcleo de performance absolutamente extraordinário. Agora eu não vou mentir, vocês, saiu o miúdo que foi para o Porto, o Verón, saiu o Scarpa, daqueles que vieram mais, e o Danilo, né, 3, e entrou um só, foi o Tabata, saíram 3, entrou um. Pronto. E nós estamos muito satisfeitos agora com o Giovanni, não é? Miúdo está bem, calma, vamos ver. Mas outras posições não, temos que fazer todos um esforço. Mas eu sei que o clube tem um teto, tem um limite. O nosso clube tem um limite. Se vai passar de limite ou não, essa parte, a parte da gestão financeira é do contabilista, que segundo sei também já ganhou um prémio, não é? Foi até o contabilista não é o contabilista, é o financeiro do clube já ganhou um prémio, não é? Eu não estou aqui para ganhar prémios, estou aqui para ganhar. Mas eu sei que o contabilista, não é contabilista, o financeiro do clube já ganhou também e ele ganhou um prémio. Não sei, essa parte das finanças a mim impedem-me resultados desportivos. E eu tenho que fazer tudo o que sei e o que posso com os recursos que tenho, que são bons. Mas temos que continuar a progredir todos. Temos que andar a progredir, mas a tua pergunta faz sentido.
E nós trabalhamos com aquilo que nós temos, não há outra forma. Resumindo, pergunta do Fragoso. O Luan pode jogar de volante? Pode, desde que não venha um 5. Mas eu acho que vem. O Abel deu uma dica, hein? Então, é possível que o Anderson Barros esteja prestes a calar todo mundo. Todos os cornetas do Anderson Barros vão se calar porque parece que tá vindo um 5 aí, segundo o Abel deu a letra. O Abel botando fogo na Isolândia. Meu Deus, e se não vier ninguém, hein? Coitadinho do Anderson Barros. Mas tá certo, tem que vir. A gente tá falando. Tá precisando de reforço. Se não der, vai o Luan. Já pensou? Ele emplaca mais essa? O Luan, de repente, vira um baita volante? Alguém duvida? Abel, boa noite. Felipe Oliveira da Vável, tudo bem? Eu perguntei para o Marcos Rocha, tenho duas perguntas, na verdade. Perguntei para o Marcos Rocha ali na Zona Mista. A questão, vocês são o atual campeão da Supercopa do Brasil, o atual supercampeão do Brasil, atual campeão estadual, vieram de duas Libertadores e uma pauta assim, que me intriga bastante no seu Palmeiras, na era Abel, é a competitividade desse time. O time não se acomoda. E aí eu perguntei isso para o Marcos Rocha e ele falou que a chave para isso é o seu trabalho, é o seu comprometimento. Queria saber qual que é essa poção que você tem de manter esse time tão fascinado por vitória. E a outra pergunta é sobre um jovem jogador também, que nesse início de temporada vem sendo o 12º jogador do Palmeiras. O Giovani, ele entra, coloca calor no jogo, eu gosto bastante do futebol dele. Queria saber se você pensa, num futuro próximo, no decorrer da temporada, usá-lo como titular. Obrigado, Abel. Vejam como a imprensa tem essa tendência incorrigível de fazer perguntas sobre jogador específico. O Abel já falou, principalmente quando é o Endrick. Eu não gosto que fale de jogador específico, eu gosto de falar do conjunto. Mas vejam que isso é quando é uma pressão em cima do Endrick. Porque quando é para falar bem dos outros jogadores, ele fala numa boa. Então ele falou um monte do Menino, falou um monte do Veiga, acabou de falar um monte do Luan. E vamos ver se ele vai elogiar o Giovani agora ou se ele vai falar, não, eu não quero que fale de jogador específico. Não sei, não vi ainda. Vamos ver o que ele vai responder. Parece que não gostou. Eu gosto muito de aprender e aprendi muito. E há uma coisa que eu aprendi, que o elogio amolece. Olha lá. O elogio amolece as pessoas. Não quero falar. E tudo isso que tu falaste, eles têm que perceber que é responsabilidade. Não fui eu que subi o sarrafo, foram eles. Foram eles que subiram o sarrafo. Portanto, toda a gente está à espera que a gente faça o mesmo, mas melhor. Fazer o mesmo, mas melhor. E o passado está lá, foi escrito por ele, por nós, mas está lá, não nos vai garantir um ponto que seja no presente e no futuro. O que nos vai garantir os pontos no presente e no futuro é o que fizermos aqui e agora. E é isso que eles têm que entender. E têm que perceber ainda mais, é que nós somos a equipa que toda a gente quer ganhar. E noto isso a cada adversário que vem aqui a casa. Eu noto isso. E não sou só o que noto, vejam vocês, as equipas que vêm aqui a casa, os jogos que fazem e depois a sequência que dão a seguir. Vejam. Vocês vão ver, se deram tudo contra o Palmeiras e agora? E é isso que eles têm que entender. E no momento que nós pararmos de ter essa exigência e esse foco, vai ser difícil. Vai ser difícil. Agora só lhes peço o máximo esforço. Só isso, dê o melhor que têm que podem. Não lhes peço mais nada, o melhor que têm. Umas vezes vai dar para ganhar, outras vezes vai. Mas têm que ter isso. E a outra era do miúdo, do Giovani. É isto, o crescimento do futebol, a aposta na formação. É isto. É perceber que ele iniciou a época e mal. Iniciou esta época mal, tinha tido uma lesão, estava desconfiado da lesão que tinha no... É isto que vocês não entendem, não é? O seu colega estava a dizer, vocês não entendem. Um jogador não é uma máquina, é um ser humano que tem inseguranças, tem desconfianças, tem medos, tem receios. E ele no início começou o ano, este não me chuta com o pé esquerdo, não cruza com o pé esquerdo, como é que eu assim não te vou meter assim? Impossível. O jogador quer ter confiança do treinador, certo? Mas ele tem que passar confiança ao treinador. Isto é recíproco.
Não, o treinador tem que passar confiança. Sim, o treinador passa, mas também recebe. Isto é mais um trabalho dele, é mérito dele. A gente só tem que dizer, olha, tens estes 2 caminhos, por aqui e por aqui. Eu acho que deves seguir este. Mas eu tenho que ir para ali, porque eu no ano passado podia ter ido, não sei o que. Espera aí. Isso é na internet, a realidade virtual é que não. A tua realidade é o Palmeiras. E tu tens que trabalhar para procurar ser titular no Palmeiras, que é difícil. É que tu tens que fazer. E mostrar todos os dias nos treinos que estás pronto. 1 minuto, 2 minutos, 45 minutos, o que for. E a verdade é que tem entrado ele muito bem, tem entrado o Breno muito bem também. E é isto, nós temos que perceber que nós não, vocês chamam aqui pianistas, nós não temos só pianistas. Para mim é tão importante o pianista como o que o carrega. E nós temos de tudo. Temos pianistas, temos jogadores que batem tambor, ferrinhos e bem. O importante é que depois na soma a melodia seja boa. Se a melodia for boa, cada um toca o seu instrumento, tem que o tocar bem. Você vê, ele começou a falar do Giovani especificamente. Ao contrário do que ele sempre fala. Então isso mostra o quanto ele está preocupado em preservar o Endrick quando ele fala que eu não quero que fale de um jogador. Não quer que fale do Endrick. Porque está vendo que a cabecinha dele está realmente precisando de ajustes. Apertar ali um parafusinho aqui, um parafusinho ali, para funcionar direitinho. E é difícil, o moleque tem 16 anos. O Giovani tem 19. Então, quando ele começa dando aquela resposta lá de que o elogio amolece, ele não estava falando especificamente do Giovani, ele estava falando da primeira pergunta do repórter sobre a vontade de vencer que o elenco tem. Então, ele falou, tá bom, eles estão indo bem, mas não vou ficar jogando confete não, porque senão eles vão acomodar, tem que continuar. Então, ele deu uma resposta ali só para manter a motivação dos jogadores. E aí falou do Giovani, falou do quanto o Giovani sendo importante, a evolução dele, de como ele adquiriu confiança no decorrer da temporada e que pode até isso servir de exemplo para o Endrick, né? De como recuperar a confiança, né? De repente olhar mais ou menos como está fazendo o Giovani e voltar a jogar bola, porque ontem a partida do Endrick foi realmente muito fraca e a gente sabe que não é falta de técnica, é puramente uma questão de cabeça, de concentração, de ansiedade, afobação, que ele tem que controlar. Abel, boa noite. Pedro Hernandes, do Dimensão Esportiva. Abel, das últimas 90 partidas, o Palmeiras perdeu só 7 jogos, independentemente do adversário do campeonato que o Verdão disputou. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: como fazer com que isso não suba a cabeça dos jogadores, pensando no lado mais humano da situação? Obrigado. Acabou de falar. Olha, é um bocadinho responder, é quase repetir um bocadinho. Acabou de responder. Até onde é que vai o nosso desejo e vontade de querer continuar a ganhar? Eu sei até onde é que vai o meu. Eu sei o desejo e a vontade que eu tenho de ganhar. E eu procuro passar isso aos nossos jogadores. Mas, como disse aos teus colegas, ela não é igual em todos. Não é igual em todos. Não é igual. O Guardiola dizia uma coisa muito gira. Os jogadores todos gostam de futebol, mas uns gostam mais do que outros. Uns gostam mais do que outros. O Marco Marques dizia a mesma coisa. Toda a gente gosta de guiar, mas uns gostam mais do que outros. E os que gostam mais são os que dedicam mais tempo àquilo que fazem. E eu vejo, é fácil. É pela hora que chegam ao treino, se facilitam no pré-treino, se facilitam na alimentação, se facilitam no descanso, se facilitam na gordura. Fácil, começas a ver, a informação chega-me toda e eu consigo perceber se estamos dentro daquele parâmetro que nos aproxima das vitórias ou se estamos a caminhar, e quando isso acontecer, alguém vai ter que sair e se calhar sou eu quando isso acontecer, quando eu não sentir que os jogadores estão com o mesmo desejo do que nós estamos, alguém tem que sair e é mais fácil sair o treinador do que sair os jogadores, mas o que eu noto é aquilo que tu notas, o que eu noto é que os nossos torcedores notam, é uma vontade e um desejo de querer competir até ao fim e de ganhar. Se vamos ganhar sempre, não vamos, mas enquanto eu sentir este desejo e esta vontade de querer ser melhor, temos elenco, temos time. Ele estava levantando para ir embora, mas tem mais uma. Vejam que tem... Fica cada vez mais claro que o Palmeiras atravessa um momento mágico, onde tudo está conspirando a favor, mas que é muito tênue
a fronteira entre esse momento atual e um momento em que voltamos a ser um time normal. Esse time não é um time normal. Mas a gente pode voltar a ser um time normal a partir do momento em que acabar a mágica, acabar essa vontade de vencer a todo momento. Então, manter essa chama acesa é o grande desafio do Abel. Porque a hora que ele perceber que o elenco já não tem mais essa vontade toda, e isso pode se perder por várias razões, aí ele fala, eu também não tenho mais muito o que fazer aqui. E, gente, isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, espero que seja muito mais tarde, que demore. Os jogadores continuem com essa fome de ganhar, com essa fome de vencer, porque é uma retroalimentação. Os jogadores alimentam o Abel. E o Abel alimenta os jogadores. E enquanto essa troca estiver acontecendo, o Palmeiras vai continuar voando, vivendo esse momento extraordinário. A hora que uma das fases de retroalimentação deixar de acontecer, acaba esse momento. E aí o Palmeiras vai voltar a ser um time comum. Então vamos torcer. Vamos aproveitar, gente. Vamos aproveitar porque ainda está sendo um prazer absurdo de ver esse time competir dentro de campo. Olha, eu só quero ver esse pessoal que fica criticando, enchendo o saco, falar, eu era feliz e não sabia, quando este momento acabar. Eu criticava o fulano, sabe? Você comentou agora há pouco sobre o seu livro, né? E nem todo mundo tem acesso, né? E taticamente você conseguiu mostrar produtividade na equipe do Palmeiras na temporada passada, com a lesão do Veiga, colocando o Mike nas rodadas finais, jogando aberto o Scarpa por dentro. Hoje o Gabriel Menino numa evolução na ausência do Danilo. A pergunta que eu te faço, taticamente, o que você consegue extrair dentro do seu elenco com poucas alternativas e também em relação à contratação? Assim, eu tenho alternativas. Temos 28 jogadores. Mas eu não posso pegar no sub-20 e jogar agora com eles todos. Não é? Não posso jogar com o Giovanni, com o Naves, o Hendrick, o Fabinho, o Garcia. Cada um a seu tempo, calma. Mas temos esse jogador, nós temos o jogador. Agora nós precisamos, para determinadas posições, jogadores que nos tragam um aporte de experiência. Só isso. E depois é ensiná-los, é o que nós fazemos, é o que eu faço, é o que faz o treinador do Sub-20, é o que faz... Porque isto não é um trabalho só meu, é um trabalho dos moleques que já vêm de baixo. E o que nós fazemos aqui é ensinar-lhes o jogo da maneira que nós o conseguimos ver. Nós, e Comissão Técnica, que está no livro, que nós a vemos. Eu não sei se é melhor ou é pior, é aquela que eu acredito. Eu não te consigo vender eu, se for de vendedor de quer que seja, eu se não te conseguir vender, e o que tiver a vender, se tu não sentires se tu não sentires aquilo que eu estou a dizer, eu não te vou conseguir vender nada. Portanto, o treinador é quase um vendedor de ideias, é um vendedor. Há quem a compre e há quem não compre. Há treinadores que conseguem vender a sua ideia aos jogadores, há treinadores que neste elenco não dá para vender e dá para vender naquele, eles compram-na. Infelizmente, eles compram a ideia, eles percebem as dinâmicas, as alterações que estavas a dizer. Quando, mas o Mike, porque é que meteste o Mike a ponta? E vai se calhar jogar a ponta este ano em alguns jogos. Ele sabe jogar a ponta. Ele sabe jogar. Mas não é driblador como é o Dudu. Não é driblador, mas é driblador. Não é igual ao Dudu, mas é driblador. Também assiste. Portanto, é a forma que eu vejo o jogo. É até mesmo para o adversário, não estar sempre à espera da mesma coisa. Olha, este jogador faz sempre isto. Isto tem a ver com o jogo do gato e do rato. O adversário está à espera que venhas de uma maneira e tu apareces de outra, assim como o contrário. Por isso é que nós temos que estudar bem o adversário para perceber o que é que eles vão fazer. Há adversários que fazem sempre a mesma coisa. E se o fizerem bem, também está certo. Há adversários, outros que são muito mais flexíveis. E nós, ou o meu Palmeiras, ou o nosso Palmeiras, entra na imprevisibilidade. Na fazer coisas, não fazer sempre a mesma coisa. Mas isto é um processo que demora, e aí eu tenho que aceitar, demora tempo. Isto não demora um mês nem dois. Eu quando cheguei, pouco ou nada alterei. O que é que disse no livro? O que é que está feito?
é para manter. O que está aí está bem feito, é para manter. Vocês vejam no livro, assim, não troquei. Fui ajustando aos poucos, conforme vi os jogadores crescendo. E depois há outra, que não dá para descurar. Eu jogo em função das características dos jogadores que tenho. Ter o Rony na frente, ou ter... eu não quero dizer nomes, depois vocês... Outros centroavantes que nós já tivemos quando eu cheguei aqui. É diferente. Um dá-me uma coisa e outro dá-me outra. Um dá-me intensidade, outro dá-me apoio. E é assim que funciona. Eu gosto de um jogo mais... Eu gosto de samba. Não gosto de slow, sabe? Slow. Eu gosto de samba. Eu gosto, é isso que eu gosto de ver no jogo. É samba, é ritmo. É isso que eu gosto de ver. Eu não gosto de... E às vezes fico, ainda aconteceu isto na segunda parte. Após os 30 minutos começamos a música calma, como é que se chamam aqui? Não é sertanejo, não sei se é assim que chama. Música bossa nova, uma bossa nova. Eu não gosto de ouvir quando estou em casa com a minha esposa. Agora a competir, não. Competir é ritmo. Está bem? Está bem? Melhor privada do que esta vocês não têm. Fazem as perguntas que querem. Mais uma entrevistaça do Abel. Longa, muito longa. Dessa vez a gente já passou de 1 hora de vídeo contando os comentários, mas vale muito a pena, né? A gente ter essas lições com o Abel e entender cada vez mais por que o Palmeiras é assim, não é assado, e por que o Palmeiras está sendo tão vencedor. São princípios dos quais ele não abre mão, que ele transmite para os jogadores. E os jogadores compram, como ele falou numa dessas últimas respostas. Os jogadores compram o que o treinador fala. O treinador é um vendedor de ideias, ele usou essa expressão. E de fato, é o comandante. E enquanto ele estiver conseguindo vender as ideias, enquanto o elenco estiver comprando, o Palmeiras vai continuar sendo vencedor. A hora que isso parar, voltaremos a ser um time comum. Muito obrigado, Abel Ferreira, por estar fazendo esse trabalho brilhante à frente do Palmeiras. Muito obrigado a você por ter continuado conosco por tanto tempo, né? 1 hora e 12 minutos de live, mas certamente muito bem aproveitadas, né? Espero que tenha sido muito bem aproveitadas, porque tem muito conteúdo fornecido aí pelo Abel em mais essa entrevista. A gente volta ainda hoje no Verdaz ao Vivo a partir das 18 horas. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e saudações alviverdes.